Furacões como o Milton podem deixar regiões inabitáveis por meses. Raquel, um furacão como Milton pode deixar regiões inabitáveis. São 500 mil casas sob risco de inundação. Neste momento, a direção do furacão Milton é uma das principais preocupações das autoridades para monitorar as regiões que ele pode atingir e como. Isso porque as consequências podem ser diferentes, inclusive no tamanho. Um desvio de rota de 15 quilômetros para o norte ou para o sul já é considerado significativo. Agora, os ventos empurram a água do oceano nessa direção. Se o olho do furacão passar por Sarasota, como está previsto, a cidade será atingida pelos ventos e os municípios ao sul, como Venice Beach e Naples, vão receber um grande volume de água. A previsão de enchentes com nível d'água chegando a até 3,5 metros de altura. Enquanto isso, os ventos vão empurrar a água do mar para longe da costa de Tampa, que fica aqui em cima. Mas se o furacão passar mais para o norte do estado, que também é uma possibilidade considerada pelos especialistas, o efeito será contrário. Nesse caso, Tampa, que é a cidade mais populosa da região, pode encarar uma enchente histórica. A água pode alcançar até 4,5 metros de altura. E isso é o suficiente para cobrir totalmente uma casa térrea e quase todo um sobrado. Outro ponto essencial é a velocidade dos ventos do furacão. No furacão categoria 1, os danos são menores. Algumas telhas podem voar, mas a estrutura das construções permanecem intactas. Na categoria 2, os perigos aumentam. Os objetos podem voar e acertar as janelas, ferindo quem está do lado de dentro. A partir da categoria 3, o furacão pode provocar danos devastadores, arrancando parte das construções. A força dos ventos pode empurrar para dentro a porta de entrada. Agora, se o furacão tocar o solo como categoria 4, como previsto, os meteorologistas alertam para danos catastróficos. Os ventos entre 209 e 251 km por hora podem provocar danos severos, arrancar árvores, janelas e até telhados. Postes de energia elétrica cairiam e a região ficaria sem luz por semanas. Se o furacão ganhar mais força e os ventos ultrapassarem os 252 km por hora, ele chegará à categoria 5, que é a mais forte que existe. Neste cenário, os meteorologistas alertam que Milton vai destruir a maioria das casas de madeira. Nessa categoria, ele arranca paredes e telhados inteiros e o dano à infraestrutura da cidade pode deixá-la inabitável por meses. Se o Milton ganhar mais força e os ventos ultrapassarem 252 km por hora, ele atingirá a categoria 5, o mais forte que existe. Um furacão como o Milton pode deixar regiões inabitáveis por meses. São 500 mil casas sob risco de inundação. Na noite desta quarta-feira, a direção do furacão Milton é uma das principais preocupações das autoridades. Eles estão monitorando as regiões que ele pode atingir e como, porque as consequências podem variar, inclusive no impacto. Um desvio de rota de 15 km para o norte ou sul já é considerado significativo. Agora, os ventos empurram a água do oceano em uma direção. Se o olho do furacão passar por Sarasota, como está previsto, a cidade será atingida pelos ventos. E os municípios ao sul, como Venice Beach e Naples, vão receber um grande volume de água. Há previsões de enchentes, com o nível de água chegando até 3,5 metros de altura. Enquanto isso, os ventos vão empurrar a água do mar para longe da costa de Tampa, que fica ao norte. Mas, se o furacão passar mais ao norte do estado, o que também é uma possibilidade considerada pelos especialistas, o efeito será contrário. Nesse caso, Tampa, que é a cidade mais populosa da região, pode enfrentar uma enchente histórica. A água pode alcançar até 4,5 metros de altura. Isso é o suficiente para cobrir completamente uma casa térrea e quase todo um sobrado.